Sentir cheiro de pão assado nos faz logo querer um pedaço, é ou não é verdade? A receita de hoje é fácil e simples, mas vou te dar algumas dicas para o seu pão ficar ainda mais especial. Meu nome é Diogo e seja bem-vindo à minha cozinha. Muita gente tem medo de fazer pão porque fica duro, porque não cresce, e quando falamos de fermento, a dica de hoje é sobre o fermento biológico. O fermento biológico é responsável pelo crescimento e deixar o seu pão fofinho e macio. Mas você sabia que ele é um fungo? Como? Calma, é uma bactéria inofensiva para nós. Mas Diogo, por que isso é importante? Porque se você matar a bactéria, o seu pão não vai crescer. Se você gosta de receber dicas... Se você gosta de receber dicas para deixar as suas receitas mais fáceis e cada vez mais especial, se inscreve aqui embaixo e aperta o sininho para não perder nenhuma, hein? Vamos começar ativando o fermento. Ah, mas o meu fermento é instantâneo. Ok, o meu também é instantâneo, mas eu sempre ativo porque isso vai ajudar que seu pão cresça ainda mais. 320 ml de leite mais uma xícara de açúcar. O açúcar ajudará a alimentar o fermento. Levamos ao micro-ondas por 30 a 45 segundos. A temperatura tem que estar entre 37 a 45 graus Celsius ou 98 a 113 graus Fahrenheit. Não pode passar dos 50 graus Celsius e dos 122 Fahrenheit, senão você estará matando as bactérias do fermento. Se você não tem um termômetro culinário, você pode usar como referência a temperatura do banho de um bebê. Acrescentamos uma colher de sopa de fermento e deixamos descansar por 5 a 7 minutos aproximadamente. Ele formará como uma espuma por cima, isso significa que o seu fermento está em ótimo estado. Quando estamos fazendo pão, é muito importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Você pode amassar nas mãos ou usar uma batedeira planetária para fazer todo esse trabalho. Para essa receita vamos precisar de 700 gramas de farinha. Se você não tem muita experiência fazendo pão e não conhece muito bem a sua farinha, não coloque toda a farinha de uma vez, coloque mais ou menos 75%, reserva um pouquinho por se há que fazer algum ajuste. Para essa receita usaremos o batedor em forma de gancho e 2 colheres de chá de sal. Se sua manteiga já tem sal, reduza para 1,5. Misturamos. 6 colheres de sopa de manteiga. Acrescentamos 2 ovos inteiros. Colocamos a nossa mistura do fermento ativado, que é o leite, o açúcar e o fermento. E sovamos por 10 minutos. Já acrescentei as 700 gramas de farinha de trigo e minha massa continua pegajosa. Vou acrescentar mais 1/3 de xícaras de farinha de trigo. Cheguei ao ponto. Como vocês podem ver, a massa já não gruda na minha mão. Verificamos o ponto se está bem sovado. Esse é o ponto de véu. Isso significa que a nossa massa está bem sovada. Agora deixamos a nossa massa descansar por 60 minutos ou até que dobre de tamanho. Retiramos todo o ar da massa. E dividimos em 2 partes iguais. Com a ajuda de um rolo, estendemos a massa. Pincelamos manteiga derretida. Enrolamos e com uma faca cortamos quase até a base. Ao terminar de cortar, posicionamos em uma forma untada com manteiga. Essa forma tem de 9 por 5 polegadas ou 23 centímetros por 14. Agora abrimos cada parte para um lado, deixando em uma forma de zigue-zague. E pincelamos manteiga por cima.
Fazemos o mesmo com a outra e deixamos crescer por mais 60 minutos ou até que dobre o volume. Se você está em um ambiente frio, vou usar minha casa como exemplo. Minha casa é climatizada, sempre está entre 19 graus Celsius a 67 graus Fahrenheit. Para ajudar nesse processo, vou ligar o forno por 20 segundos na temperatura máxima. E deixamos o pão crescer por 1 hora ou até dobrar de volume. Retiramos o pão do forno. Agora vamos pré-aquecer o forno em 180 graus Celsius ou 350 Fahrenheit. E vamos assar por 25 a 35 minutos. Retiramos o forno e desenformamos imediatamente. Se você não desenformar o pão, a umidade do pão entrará em contato com a forma e se condensará e molhará o pão, e isso não é legal. E colocamos em um rack para esfriar. Reparem na suavidade desse pão. E agora chegou o momento de provar. Não. Vocês vão fazer esse pão e vão provar e vão deixar aqui nos comentários como ficou essa maravilha. Muito obrigado por assistir, seguiremos cozinhando juntos e até a próxima!